glândula pineal, o portal para a ascensão. Então, vamos entender bem o que é isso. Então, a glândula pineal, ela é considerada a nossa conexão entre nós humanos, entre o nosso mundo, nós com o nosso mundo e com as dimensões superiores. De acordo com os nossos ancestrais, a glândula pineal é a nossa antena espiritual. É ela que faz a nossa conexão com as dimensões superiores. É exatamente ela a responsável por isso. Como nós falamos sempre em frequência, em elevar a nossa frequência, estarmos conectados, quem faz essa conexão é a glândula pineal. Somente agora a ciência moderna está finalmente descobrindo o poder e a importância da glândula pineal. Então, a ciência, ela demora um pouco, mas ela acaba, na verdade, descobrindo as coisas, o que nossos antepassados, ancestrais já sabiam há muito tempo. Um dos grandes problemas que assolam a nossa civilização hoje é as pessoas não entendem verdadeiramente o que é a glândula pineal, muitas não sabem nem o que ela é, o que ela pode fazer e, principalmente, como mantê-la saudável. Esse é um grande desafio que eu vou dar o máximo possível para ajudar vocês nesse processo. A glândula pineal é o que nós chamamos do terceiro olho. Então, sempre mencionamos o terceiro olho aqui, na testa, entre os nossos olhos. Esse é o terceiro olho. O terceiro olho nada mais é do que a glândula pineal. Eu vou explicar direitinho para vocês. Então, se nós pegarmos aqui, olhem aqui, o nosso cérebro e fizermos um corte, cortarmos pela metade. Então, aqui nós temos hipotálamos, nós temos a glândula pituitária e aqui nós temos a glândula pineal. Ela fica bem aqui, ó. Tá? Ela não fica na testa. A representação do terceiro olho na testa, na verdade, ela está nesta direção, mas lá dentro, no meio do nosso cérebro. Tá bom? Então, se você pegar aqui essa figura, vocês podem ver aqui, ó, esse formato, ele também parece o formato, ó, de um pássaro. Por isso que chama-se, um falcão de Horus, porque Horus é o olho de Horus, que é esse símbolo aqui, ó. Ele representa exatamente o quê? A glândula, pineal. É o olho de Horus, que é representado por esta figura, tá bom? E Horus também é representado pelo falcão. E por que ele é representado? Porque temos este formato, aqui é o que vocês estão vendo aqui, de um pássaro, que eles chamam de falcão. Então, vamos lá. A glândula pineal, ela tinha uma forte representação nas civilizações antigas, e se olharmos atentamente para o caule, que eu estava falando ali agora, que desce do cérebro, também representa o falcão, que é a representação de Horus. Horus, então, ele possuía duas representações, e ambas as representações estavam relacionadas com a mente e a consciência. Na live passada, que eu falei das novas descobertas dos Anunnakis, falamos que sempre que eles eram representados simbolicamente com uma cabeça de ave, de águia ou de falcão, isso significava que eles tinham, a mente e a consciência, eles eram seres sábios. Então,
este é um arquétipo importante que eles estabeleceram nos tempos antigos. Se voltarmos a esses textos antigos, datados de até 36 mil anos atrás, por exemplo, na Tábuas Esmeraldas de Thoth, que chama-se The Emerald Tablets of Thoth, entre outras, nós podemos ver que eles ainda representavam, né, o olho de Horus. Tá? Então, essa daqui é The Emerald Tablets, que são umas tábuas, que elas são verdes como esmeralda, por isso que elas receberam esse nome, que é incrível. Isso é conteúdo para a gente fazer uma live que eu vou fazer para vocês, tá bom? Porque elas revelam coisas muito, muito importantes. Mesmo os Anunnakis, né, que eu conto toda a história dos Anunnakis no curso Expansão da Consciência, eles também já falavam da glândula pineal. Né? Tanto que aquela pinha, que é a representação da glândula pineal, era a representação da sabedoria e do conhecimento que eles passavam para os reis, para as novas civilizações. Eles eram os construtores de civilizações. Então, vamos ver rapidamente, porque isso aqui também é tema de uma live inteira, mas óleo de Horus. Então, quem era, né, Horus? Então, o olho de Horus é um símbolo com uma origem da mitologia egípcia. O deus Horus, ele era filho de Ísis e de Osíris, e ele era representado por um falcão, e teve um dos seus olhos arrancados pelo seu tio Sete, divindade que representava a desordem, enquanto, né, o Horus representava o sol, o poder e a proteção, além de mediar os mundos dos mortos e dos vivos. Por isso que é a conexão, por isso que é a representação da glândula pineal, que é essa conexão, tá bom? Mortos e vivos aqui significa os encarnados e as dimensões superiores, tá bom? Dentre muitos significados e usos, hoje, o olho de Horus mais comuns e genéricos são os do poder e da proteção, além da relação, né, de Horus com Deus dos faraós. Então, hoje, o olho de Horus é um dos amuletos egípcios mais populares de todos os tempos. Né? Vocês veem em todos os lugares e muitas pessoas usam, né, esse amuleto para poder e proteção. Tá? Quando falamos em poder aqui, não é poder sobre as pessoas, é o poder que ele tem para tomar as decisões na sua vida, dá poder, dá força para que ele, né, tome as atitudes, as ações necessárias e também tenha uma proteção divina. Né? Então, é bem para vocês poderem entender o que é o olho de Horus. Tá? Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é que existe aí uma imagem corrompida. Muitas pessoas, elas confundem o olho de Horus com o símbolo, o olho que está, né, que é representado pelos Illuminatis. Né? Então, tem essa confusão, tem muitas pessoas que falam, né, porque não estudam, falam que não, mas não é a mesma coisa, porque o olho de Horus não é este olho que está dentro do triângulo. Esse olho é chamado de o olho da providência, tá? Usado pelos Illumi. São dois olhos diferentes. Tá? O olho que nós vemos na nota de dólar, no logo dos Illumi, né? Não é a representação da glândula pineal. O olho da providência é o olho que tudo vê. Ele é um símbolo que geralmente é ilustrado com um olho, né? Que é cercado por raios que simbolizam a glória, e normalmente este olho está dentro de um triângulo. Tá? Este símbolo está ligado às energias malignas que influenciam e supervisionam muitos dos acontecimentos no mundo. É o símbolo dos controladores. Também está correlacionado com a elite minoritária poderosa
e o seu controle sobre a humanidade, tá bom? Então, são duas coisas diferentes, tá? Tentam falar que é a mesma coisa para ignorar, por isso, né, para ignorar não, desculpa, para enganar as pessoas, por isso que eu falo que é uma imagem corrompida, tá? Mas eles são dois símbolos completamente diferentes, tá? Deixar claro para que depois não vão falar que é a mesma coisa. Então, vocês agora já sabem. Então, o olho de Horus, ele está ligado à consciência interior, que os neurologistas consideram a glândula pineal como a parte mais importante do nosso sistema nervoso. Ela está envolta em muito mistério, mas à medida que mais e mais pessoas a investigam, né, percebe que ela é uma antena espiritual. Mesma coisa que os nossos ancestrais falavam lá atrás, agora aqueles que a estudam, que fazem, né, os estudos científicos, estão comprovando que realmente ela é como se fosse uma antena espiritual, tá bom? O terceiro olho místico, que os antigos conheciam e falavam por inúmeras eras, né? Nós estamos falando aí desde lá de trás, muito atrás, né? 36 mil anos, 50 mil anos. Era visto como uma maneira de alcançar níveis mais elevados de consciência, enquanto ainda está presente no corpo físico. Então, era esse terceiro olho, que é essa glândula, é onde eles trabalhavam para fazer essa conexão com o plano superior ou com outras dimensões, né, enquanto eles estavam encarnados em corpo físico. Ela é o portal, a chave, a conexão energética entre o físico e o multidimensional. Então, essa aqui é uma foto, né, uma imagem, uma tomografia tirada para vocês verem aonde exatamente está a glândula. É essa daqui, pessoal. Ela é bem pequenininha, tá? Ela está aqui, poderosíssima, tá? Essa é a imagem de uma tomografia computadorizada, onde vemos está localizada dentro do cérebro. Então, ela está, tá vendo, ó, na linha da testa, na direção da testa, por isso que nós falamos que aqui é o terceiro olho, mas ela não está aqui, ela está no centro, no meio do nosso cérebro. Olha aqui, ó, na direção da testa, aqui entre os olhos, tá? Então, o terceiro olho não está na testa. A testa é uma representação. O terceiro olho está dentro do nosso cérebro.